momento que eu tive a ideia de criar o canal, eu tinha muita vontade de trazer vários vídeos e vários conteúdos aqui pra vocês. Tinha não, na verdade eu ainda tenho vontade de trazer vários vídeos e vários conteúdos aqui pra vocês. E várias dessas ideias de conteúdos que eu ainda quero trazer aqui pra vocês são ideias, são vídeos que eu consumo no meu dia a dia. São coisas que eu de fato assisto aqui no YouTube. E uma dessas ideias de vídeo era o devocional. Pra quem não sabe, eu sou cristã, já tem mais ou menos uns 9, 10 anos mais ou menos. Eu nasci num lar cristão, né? Eu fui criada por pais cristãos. Só que quando eu tinha 16 anos, eu mesma tomei a minha decisão, eu mesma com consciência e com vontade, decidi viver uma vida para Cristo. E aí, ao longo desses anos, né, o Senhor já falou muitas coisas comigo, já passei por altos e baixos. Mas uma coisa que de vez em quando eu consumia no YouTube era vídeo de devocional, era vídeo qual o Senhor falava com as pessoas e essas pessoas transmitiam a palavra que Deus tinha falado ao coração delas, com a esperança de que essa palavra pudesse tocar no coração de outras pessoas. E, como eu falei, quando eu criei o canal, trazer vídeo de devocional era uma dessas ideias, era um desses vídeos que eu queria trazer. Porém, eu sempre fiquei muito insegura a respeito do que eu traria aqui, sabe? Do que eu falaria pra vocês. Porque eu nunca quis trazer algo que não fosse edificar a fé de vocês, algo que não fosse, de certa forma, consolar o coração e o espírito de vocês. Então, eu sempre fiquei muito insegura. Mas, de uns tempos pra cá, o Senhor tem me dito que talvez seja a hora certa. Ele tem me falado grandes coisas e eu acho que é o momento de eu compartilhar com vocês. Então, esse aqui é o primeiro vídeo, né? Quadro que vai virar aqui no canal, que é o quadro de devocionais. E hoje é o primeiro. E eu não poderia falar de outro livro se não fosse o livro do Evangelho de João. Eu tenho muitos livros favoritos na Bíblia, mas com certeza o top 1 deles é João. O Senhor fala muito comigo através de João. Eu acho a coisa mais linda a forma que João vê Jesus, a forma que João retrata Jesus. E com certeza tinha que ser sobre o Evangelho de João, o primeiro vídeo devocional. Especificamente sobre uma passagem que se encontra no capítulo 5. Tô aqui com a minha Bíblia, gente, com a minha Bíblia de estudo que eu uso nos meus devocionais, ó. E eu amo essa Bíblia, ela é tipo assim, se você quer uma Bíblia de estudo, eu recomendo. NVT, Bíblia de Estudo NVT, ela é muito boa, mas indo direto ao ponto. A passagem do devocional de hoje aqui do vídeo, ela tá no capítulo 5 aqui de João e são os versos 6 e 7. E ela diz assim: Quando Jesus o viu e soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhe: Você gostaria de ser curado? O homem respondeu: Não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita. Alguém sempre chega antes de mim. Contextualizando, Jesus ele estava fora de Jerusalém, mas aí ele decide voltar para a cidade porque ia ter uma das festas ali de costume dos judeus que sempre tem todo ano. Nisso, quando ele volta dentro da cidade, junto a uma das portas da cidade, tinha um tanque chamado Tanque de Betesda. E nesse tanque ficavam ali, tipo, vários doentes. Cegos, mancos, paralíticos, alguma pessoa com algum tipo de doença. Por quê? Elas esperavam que um anjo do céu descesse e agitasse a água, que ficava ali dentro daquele tanque. A primeira pessoa que chegasse até essa água e tocasse essa água, logo depois que o anjo agitasse, essa pessoa seria curada da enfermidade que ela tinha. E aí, dentre todas aquelas pessoas que estavam ali, Jesus avista um homem que estava doente há 38 anos, gente. Imagina você passar 38 anos da sua vida doente, à espera de um milagre, sabe? À espera de que algo aconteça e que você possa ser curado. Tipo, não é uma parada fácil, entendeu? E aí Jesus enxerga aquele homem. E quando Jesus vai até ele, ele pergunta: Você gostaria de ser curado? E o homem responde: Eu não consigo, Senhor, porque eu não tenho ninguém que me ajude a chegar, tipo, na água, a chegar no tanque que tá a água. Toda vez que eu tô indo, alguém chega primeiro antes de mim e recebe a cura antes de mim. E aí o que Jesus faz? Jesus vira e fala pra ele: Pega sua maca, levante e ande. Jesus cura aquele homem ali exatamente naquele momento. No mesmo instante, aquele homem ele é curado e ele, tipo assim, ele sai, ele vai andar, enfim. Mas o grande ponto da história não é em si a cura. É a pergunta que Jesus faz e a forma que o homem responde. Jesus vira pro homem e fala. E o homem, ele olha pra Jesus e fala: Eu não consigo, Senhor. Tipo assim, sempre outra pessoa vai na minha frente e toca na água primeiro, eu não consigo. E o que Jesus tocou no meu coração sobre essa passagem é: nós precisamos responder as perguntas de Jesus da forma correta. Por quê? Qual é o grande lance? Jesus, ele não tá perguntando, tipo assim, se o homem consegue ou não ser curado. Jesus não tá perguntando o que acontece, por que que o homem não consegue ser curado, o que que acontece toda vez que, tipo, acaba dando errado pro cara. Ele não tá perguntando isso. E Jesus pergunta explicitamente é: você quer ser curado? E o homem, ele não responde isso, muito pelo contrário, ele fala que ele não consegue, ele coloca as situações que o impedem ele de ser curado. Ou seja, ele não responde a pergunta que Jesus fez. Mas Jesus, na sua infinita
infinita misericórdia, cura o homem e o liberta. E o homem é curado, graças a Deus. Mas o grande ponto da questão é, nós precisamos responder as perguntas que Jesus tem feito a nós de maneira correta. Muitas das vezes o Senhor pergunta pra gente, você quer que eu realize esse sonho? Você quer entrar pra essa faculdade? Você quer arranjar esse emprego? Você quer, tipo assim, morar em outra cidade? Jesus tem perguntado explicitamente o que a gente quer. Mas ao invés da gente responder um claro sim, porque essa é a nossa vontade, a gente apresenta ao Senhor respostas que, tipo, a gente fala, não, Jesus, mas eu não consigo. Não, Jesus, mas é muito longe. Não, Jesus, essa faculdade é muito difícil de entrar. Ah, essa cidade, ela é muito cara de se viver. Eu não sei se eu conseguiria morar lá. Jesus não tá perguntando aquilo que você não consegue. Jesus não está perguntando os nãos que você tem diante de você. O que o Senhor está perguntando é o que você quer que Ele faça por você. Nós precisamos responder as perguntas de Jesus da forma certa, porque muitas das vezes nós não recebemos aquilo que nós desejamos, aquilo que nós queremos, porque simplesmente não respondemos aquilo que Jesus tem perguntado. E muitas das vezes, sendo bem sincera, as perguntas de Jesus não são complexas. Na verdade, na maioria das vezes, as perguntas que Jesus faz a nós não são complexas. Mas geralmente a gente faz das respostas coisas muito elaboradas, sabe? Não só para esse tipo de pergunta na qual o Senhor quer saber o que nós queremos, mas muitas das vezes quando o Senhor exige algo de nós, quando o Senhor quer saber uma resposta do nosso coração, em vez de nós simplesmente falarmos e sermos sinceros com aquilo que nós queremos, com aquilo que está dentro do nosso coração para ser falado, a gente vai lá e inventa outras 1000 coisas diferentes para ser falado. Só que não é isso que Jesus perguntou. Jesus virou para aquele cara e perguntou você quer ser curado? E essa é a pergunta que Jesus tem para cada um de nós hoje. Você quer ser curado? Sabe, você quer ser liberto disso? Você quer essa faculdade? Você quer esse emprego? Você quer um relacionamento mais profundo comigo? Você quer ter uma vida baseada na minha palavra? Você quer ser cheio do Espírito Santo? São perguntas simples, gente, que elas só requerem respostas tão simples quanto. Então, o que o Espírito Santo quer nos ensinar hoje é que a gente venha a responder as perguntas de Jesus exatamente da forma que nós nos sentimos, sinceros e verdadeiros. Se nós queremos algo, que seja o nosso sim, que seja falado. Se nós desejamos ter mais proximidade de Jesus, que seja o nosso sim, que seja falado, sabe? Não venhamos colocar os nossos nãos na frente daquilo que o Senhor já disse sim. Mas Deus é um Deus misericordioso, tanto até que Jesus, ele curou aquele cara, mesmo que aquele cara não tenha respondido exatamente a pergunta que ele tinha feito. Ainda assim, Jesus vai lá, fala pro cara, pegue a sua maca, levante e ande, sabe? Jesus curou aquele cara, Jesus libertou aquele cara. Uma pessoa que estava doente por 38 anos, que viu, sabe-se lá Deus, quantas pessoas conseguirem a sua cura antes dele naquele tanque ali. Eu fico imaginando o desejo dele, que eu só conseguisse ser a primeira pessoa a alcançar aquela água. Eu fico imaginando o desejo dele e quanto ele imaginava o dia que a cura viesse. E às vezes nós estamos na mesma situação que ele, imaginando quando que a cura vai vir, quando o milagre vai vir, quando a porta vai se abrir. E de repente Jesus vem, ele chega e ele pergunta, você quer isso de mim? Você deseja isso de mim? Então, quando Jesus chegar, se apresentar diante a você e fazer essa pergunta, que você responda um lindo e belo, claro, sim, eu desejo, Senhor, sim, eu quero. Mais uma vez eu repito, não apresente os seus nãos diante do sim de Deus, sabe? Se é um desejo do coração do Senhor realizar isso na sua vida, apenas diga sim, apenas aceite, porque Ele irá fazer o que Ele quiser fazer, sabe? Deus é um Deus soberano que sabe de todas as coisas, Ele tem um controle absoluto sobre as nossas vidas. Então esse é o meu conselho, esse é o ensinamento do Espírito Santo pra nós. Diga sim pra Deus e responda as perguntas de Deus da forma correta. Mas é isso, gente. Pra finalizar, eu espero que essa palavra tenha falado ao coração de vocês da mesma forma que ela falou comigo, porque quando eu parei pra pensar nisso, eu falei, caraca, quantas das vezes eu não sou que nem esse homem que fala sobre 1000 outras coisas e não responde a Jesus, sabe? Mas lembre-se, Jesus é misericordioso, Jesus ele está atento à nossa oração, atento à nossa voz. Esse primeiro vídeo de devocional aqui do canal vai ter outros, como eu falei. Se você assistiu até aqui, se você ficou comigo até aqui, muito obrigada pela sua companhia. Deixe o seu like nesse vídeo, inscreva-se no canal, me siga nas minhas outras redes sociais. Eu tô tentando aparecer mais por lá, eu juro que eu tô tentando. Mas é isso, acho que eu já falei demais. Continue buscando a Deus, continue se conectando com o Espírito Santo. E eu vejo vocês no próximo vídeo da semana que vem, tá? Um beijo e até lá.